Café Country, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Beto Nitrini, estou aqui para mais um episódio do Café Country. Hoje com o meu amigo Sérgio Magalhães, que o Vagnão está em possibilidade de participar com a gente lá de Boulder. Então estou eu e Serginho aqui para começar mais um Café Country. Beleza, Serginho? Fala, Betão. E aí, tudo bom? Vamos para mais um, né? Wagner deixou a gente na mão mais uma vez. Vagnão está muito atarefado. Muito ocupado. Muito uma madrugada para ele lá. Deixa eu falar uma coisa. Ontem eu fiz a SP City. Pô, legal pra caramba. Minha primeira maratona. Sim, maratona pura, né? Vamos dizer assim. Experiência legal pra caramba. Como eu falei lá no post, a maratona tem que respeitar muito a distância. Ela te te coloca no seu lugar muito rápido, né? Você aprende muito rápido que você não é tão forte quanto você pensa. E agora, eu queria comentar uma coisa que eu achei engraçada. Tem algumas coisas que acontecem na maratona que a gente fica pensando, né? Tem um pessoal que eu passei ali no quilômetro 4, 5, que tava andando, já caminhando, ou trotando bem devagarzinho, que depois eu fui encontrar de novo lá no quilômetro 28, no quilômetro 20, eu falei, como é que esses caras chegaram aqui tão rápido, né? Se eles estavam andando lá atrás. E aí, a gente fica pensando nessas coisas que pode acontecer, alguém usar uma bike, uma moto, sei lá, pelo meio do caminho. E aí, queria também aproveitar aqui que tem o Roberto Abrão. Roberto, o Golpe por Milha. O Golpe por Milha, para convidar ele um dia para vir aqui no Café Country pra gente falar dessas peripécias que podem acontecer na prova. Quem sabe ele conta pra gente essas mágicas Exatamente. Que a galera anda fazendo. Ele pode explicar melhor do que ninguém para nós essa mágica que o pessoal faz aí para chegar tão rápido nas maratonas. E aí, hoje nós vamos falar do quê, Serginho? Vamos falar de musculação, né? A importância, então, a musculação é dentro do esporte, né? E do triatlo, ela é que nem o ovo, né? O ovo uma hora pode, outra hora não pode, outra hora pode um monte. E a musculação, a gente convidou uma pessoa que hoje a gente vai falar sobre isso, porque uma hora é, uma hora não é, né? Como é que é isso? Pode fazer, não pode, quando faz, quando não faz, né? É isso aí. Na verdade, que ninguém gosta de fazer, né? Mas precisa fazer. Eu gosto de fazer também. Bom, a gente trouxe hoje aqui o Renan Iratamasa, que é bacharel em Educação Física e atua como personal trainer desde 2014. Ele hoje trabalha lá na ID, junto com o Vagnão e com o Brás, né? E tem além da atuação profissional, também tem uma trajetória como atleta, maratonista, faixa preta, segundo dan de kickboxing. Então vamos ter cuidado com o que a gente fala hoje aqui. Que a gente pergunta aqui. É casado, tem 35 anos, pai do Ian de 3 anos e concilia a dedicação com a família e a missão de promover saúde, performance e qualidade de vida por meio do exercício físico. Então seja muito bem-vindo, Renan. Legal ter você por aqui. Valeu, Renan. Bem-vindo. Obrigado. Muito honrado em fazer parte aí do Café Country, que é um dos poucos podcasts que eu acompanho. E, agora estando aqui dentro é uma experiência muito, muito legal. Espero poder contribuir com a galera aí. Bora, vamos lá. Show de bola. Renan, diz uma coisa pra gente começar, né? O Betão falou um pouco do teu currículo, conta um pouco do teu histórico de esporte, né? Isso. Tem até kickboxing aí, segundo Dan, enfim, aí você hoje trabalha na ID lá com o Brás e com o Vagnão, que é um perfil de esporte de atleta, que a gente está falando de endurance, triatlon, corrida, natação, completamente diferente. Conta um pouco como é que o esporte chegou em você desde pequeno, ou se não foi desde pequeno, e virou tua profissão, né? Virou minha profissão. Eu sempre fiz esporte, né? Então, eu joguei basquete dos 13 aos 17 anos. Depois comecei a lutar. E aí eu lutei profissionalmente até 2022. E aí em 2022, com a gravidez da minha esposa, a corrida deixou de ser preparação física da luta para virar meu esporte principal. E em paralelo com isso, eu sempre fiz musculação, e aí fui para educação física, fiz as minhas especializações. E calhou que nesse momento aí que eu comecei a que eu transformei a corrida como a minha modalidade principal e já vinha trabalhando com força, surgiu a oportunidade de trabalhar na época na TT. E aí desde então eu tô lá tentando contribuir com a galera, mas a minha história basicamente sempre foi de treino de força com algum esporte, e aí nos últimos anos pra cá eu entrei pra endurance aí. Legal. A luta lá atrás, kickboxing, eu lembro que tinha um nome famoso do kickboxing que era o Batarelli. Não era isso? Era, sim, né? Batarelli, Zorello. Isso, é isso aí. Isso é dessa época, então, que você começou de... Eles são um pouco mais antigos que eu, mas já ouvi falar muito deles e tal. Eu sou uma geração que legal depois da deles. Muito bom. E assim,
todo mundo sabe que precisa fazer musculação, né? Acho que todo mundo que faz esporte de endurance, ou qualquer outro esporte, né? Você falou do basquete, eu também joguei basquete. Quando a gente jogava basquete, a gente fazia musculação também, né? Tem que fazer, não tem jeito. Comecei nessa época. Mas pouca gente faz, né? De forma consistente, assim, né? De manter a musculação como parte do... Faz só praticar, né? E é sempre o primeiro treino, que depois da natação, é a musculação depois da natação, né? Esses são como é que fala? O treino opcional, né? Opcional. Perdeu algum treino de ciclismo e de corrida, você vai ou matar uma musculação ou matar uma natação para encaixar no meio do caminho, né? O que a gente tem? O que a ciência fala, assim, pro atleta, a importância da musculação? Se ela muda de acordo com a idade, né? De acordo com o esporte, como que tem de comprovação, assim, que o cara tem que fazer a musculação? Olha, de forma resumida, né? Então, de forma resumida, acho que a musculação ela vai entrar como uma atividade base de qualquer esporte, porque ela vai te ajudar tanto a suportar as demandas do treinamento físico, né? Então, no sentido de prevenção. E também vai potencializar as capacidades físicas que são necessárias para desempenhar melhor. E aí a musculação vai entrar sendo ajustada de acordo com o nível de experiência do atleta, nível técnico, calendário de provas e as necessidades de força daquela modalidade específica. Uhum. Então, basicamente, ela vai atuar tanto para prevenir quanto para potencializar a performance, né? Acho que de forma resumida é o que tem se falado hoje em dia, acho que todo mundo já está bastante ciente disso, o difícil agora é botar na rotina. Legal. E o que, na tua opinião, muda no desempenho de uma pessoa que, vamos falar de um triatleta ou de um corredor, né? Ou uma corredora, uma triatleta que só treina específico e faz musculação, assim, quais são os benefícios da musculação para quem coloca essa atividade dentro do ciclo de treino, né, na tua visão como treinador? Acho que vai um pouco nessa linha, né, do que a gente acabou de falar. O atleta que consegue colocar a musculação nessa rotina, ele vai potencializar essas habilidades, essas capacidades físicas necessárias para desempenhar o esporte. Então, pensando no maratonista ou no triatleta... O que são essas capacidades físicas, assim? Podemos aprofundar um pouquinho. Por exemplo, no corredor ou no triatleta. Isso, é legal. A gente até pode separar pode separar até um pouco. Mas acho que em qualquer dessas modalidades de endurance, né? Sim. O cara mais forte, ele vai conseguir aplicar mais força no gesto. Aplicar mais força no gesto, ele consegue mais velocidade. Tá. Então, consequentemente, ele pode ficar mais rápido por estar mais forte. Estando mais forte, ele também aumenta a durabilidade, porque o esforço relativo para aquela ação passa a ser menor. Então ele suporta mais tempo. Ele suporta mais tempo. Então o tempo até exaustão acaba aumentando, né? O cara consegue durar mais porque ele está mais forte. E aí, pensando do lado da prevenção, pelo esforço relativo ser mais baixo, o desgaste também vai ser menor. Se o cara também fizer exercícios específicos de força, pensando na velocidade característica daquela modalidade, ele também pode atuar na prevenção, pensando, por exemplo, você que está fazendo trail. Se você consegue fazer musculação, botar salto na sua rotina de treinos, você provavelmente vai conseguir atenuar melhor a carga que você vai receber numa descida, ou você vai potencializar a subida da montanha, aquela escalada, enfim. Então, a gente pode pensar em todas essas valências aí e tentar trabalhar na sala de musculação para poder te deixar mais seguro e performar mais, ficar mais rápido, mais resistente. Legal. Eu lembro que eu tava comentando uma vez com um amigo meu, né, que a gente fazer musculação, né? Porque a musculação é aquela coisa que você tem que ir lá fazer força mesmo, né? Porque o repetitivo, né? Você já faz, né? Já faz. Você faz correndo, nadando, aquele movimento, né? Então você tem que ir lá fazer força mesmo, né? E aí tem uma coisa que todo mundo se preocupa. Se eu vou fazer muita musculação, não vou ganhar muita massa, não vai me atrapalhar. E tem muito esse medo de falar, pô, se eu fizer, vou ficar muito forte, aí não vou conseguir correr, não vou conseguir pedalar, sei lá, tem uma preocupação nesse ponto. Tem, acho que a galera tem muito medo de ganhar massa muscular e de ficar mais lento, né? Uhum. Principalmente. Aí a gente pode pensar de duas formas, assim. O ficar mais lento pode ser pelo aumento de peso e pode ser pelo estresse gerado pelo treino de força. Ganhar massa muscular é muito difícil, né? É difícil. Então, o cara que tem medo de ganhar massa muscular... Tem que fazer muita musculação para ganhar massa muscular. Né? Tem que treinar muito. Então, acho que o que a gente pode pensar, principalmente, é o ficar lento, né?
E o ficar lento vai depender muito da forma como você treina. Tanto em cargas que você seleciona, a forma como você treina e o grau de fadiga que você vai gerar também nessa sessão. Então, se você treinar, por exemplo, com muita carga e muita fadiga, você vai ficar lento porque você vai gerar um estresse. Não é muito aquele grande. treino de hipertrofia de fisiculturista, Exato. né? Que você vai botar 400 isso, quilos na acho que perna, né? Pro Fazer endurance você não 3 vai fazer repetições, isso, né? né? Exato. Então, até a acho que falha, né? Essas até a coisas, falha. Ninguém Exato. faz isso, a né? gente não tem que treinar até a falha. Então, a forma como a gente treina para endurance ou para qualquer esporte é o que vai diferenciar um treino de hipertrofia de um treino de um atleta que está pensando em performar mais. Então, até falo bastante com os atletas, né? A gente não tem que tentar achar o exercício milagroso, aquele treino. Tem muita gente que vende aquele treino específico, né, para determinada modalidade, onde a gente vai ficar simulando gestos daquele esporte na sala de pesos. Mas mais do que isso, a gente tem que pensar na velocidade de execução, no grau de fadiga que a gente vai gerar em cada sessão. E isso vai fazer com que a gente potencialize as capacidades físicas ou que a gente quebre e fique pesado. Então, assim, o atleta tem que... É um processo, mas o atleta vai aprendendo a gerar intensidade no treino de força e, ao mesmo tempo, não sair de lá quebrado, né? O quanto de fadiga você gera em cada sessão, pensando em potencializar a próxima e não te quebrar para a próxima, né? E existe alguma recomendação, por exemplo, para quem treina endurance de, sei lá, tantos dias por semana, tantos minutos, ou é 1 hora, o que é? Porque muitas vezes existe essa confusão um pouco, né? Ah, não, eu faço 2 vezes por semana, eu faço 3, é meia hora, 40 minutos. Se a gente fosse falar num básico, o que seria o ideal do básico, assim, para quem não faz hoje musculação junto com os treinos de corrida ou triatlon? Você recomendaria assim, começa pelo menos assim, tantos dias por semana, um pouquinho aqui, tantos minutos. Existe um início assim para... Sim. Acho que para toda a população que pensa em performar no esporte, né, ou até para quem quer saúde, tirando a galera que quer estética... Para longevidade mesmo. Pensando com esses objetivos, 2 a 3 sessões semanais, acho que isso é mais que o suficiente. Se o atleta está com alto volume de treino específico, né, de corrida ou de triatlon, 2 vezes por semana já é mais que o suficiente. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é bom, mas pode ser até demais, porque a gente entra naquela questão da fadiga, né? Então, 2 vezes por semana, pouquíssimos exercícios, né? 2 exercícios para membro superior, 2 exercícios para membro inferior, de 2 a 3 séries com a intensidade que a gente busca treinar naquela sessão. Então, a gente faz uma série, por exemplo, para aquecer e 2, 3 séries com a carga de treino. Então, se a gente for pensar numa receitinha, né, simples, 2 vezes por semana, 4 a 5 exercícios, pensando em 2 para superior, 2 a 3 para inferior ou algum de core, e de 2 a 3 40 séries. minutos de treino, mais ou menos. 40 minutos. É isso. 40 a 45 minutos mata o treino. E o mais importante, né? Como você treina. Né? Treinar com intensidade, né? Pensando em fazer força mesmo, porque a resistência a gente vai fazer fora, mas pensando num grau de fadiga baixo, para não te quebrar para o próximo dia. Ou para a próxima sessão. Então você que está querendo, está enrolando para começar sua musculação, a gente vai deixar depois na bio aqui o contato dele. E você pode fazer contato com ele, que ele vai iniciar você e vai falar como que você faz esse início de musculação. Vai passar um plano de 40 minutinhos, assim, eu falo por mim, né? Eu tenho academia no prédio, né? Então, às vezes você chega em casa à noite, 40 minutos, é rapidinho, você mata o treino e faz. Aí eu te pergunto outra coisa. Quando que é o ideal fazer? Porque a gente acaba, como eu falei no começo, né? A musculação acaba sendo sempre um treino acessório, vamos dizer assim, né? Então você encaixa ele meio quando dá, né? Então eu faço sempre de terça e quinta. Mas às vezes faz de manhã, às vezes faz de noite. Essa dúvida também. Né? Sei lá, você tem um treino de tiro de corrida de manhã. A musculação vai fazer uma musculação muito pesada, não muito pesada, mas vai fazer a musculação à noite. Ou você faz antes para fazer, ou pode atrapalhar o treino do tiro. Ou eu já fiz muitas vezes também musculação. Vou nadar, ou faço musculação antes, depois vou nadar. Qual seria o ideal, né, pra gente ter ou se existe esse ideal também, né? Ou o ideal é o que cabe na rotina também. Eu sempre falo isso para os atletas. O ideal é o que você consegue fazer, porque é muito difícil, né, a gente colocar na rotina
trabalho, treino, vida É. pessoal e ainda encaixar cada coisa no horário perfeito. Uhum. Mas tá, vamos pensar no ideal. Seria legal fazer musculação com essa característica que a gente acabou de falar. Alta intensidade, baixo nível de fadiga no primeiro momento, só que em outro período fazer o treino específico. A gente sabe que não dá. Separar, né? Triatleta vai triatleta, o pessoal da endurance vai treinar cedo. Então, uma segunda opção, inverter a musculação para tarde, que aí você vai ter um intervalo maior de recuperação e você consegue fazer força de fato à tarde, mesmo um pouco mais cansado. Não dá para fazer assim. Faz depois do treino de endurance e dá um intervalinho ali, uns 15 minutos, come alguma coisa tal e vai fazer força. Então, pensando no momento do dia, acho que seria nessa ordem. Antes em 2 períodos, ou depois em 2 períodos, ou imediatamente depois com um pequeno intervalo. Eu já fiz bastante isso, assim, de treinar, principalmente terça e quinta, que eram os dias que fazia musculação. Eu ia fazer uma rodagem no Volpe, né, que é subida e descida. Saía de lá, fazia o que o Renan tá falando. Eu dava um intervalo de meia hora, me alimentava, comia não sei o quê, ia pra musculação. Às vezes um pouco ainda cansado, né? Não tem como. Mas para mim funcionava porque se eu deixasse pra noite, Betão, eu tava mais cansado pro dia do dia seguinte. Eu preciso, é uma característica minha, eu preciso de um espaço maior de recovery, né, de recuperação. Isso, a gente também tem que pensar nessa outra questão. Então, com qual treino que eu vou... Já que tem essa questão aí dos períodos, em qual dia que eu vou fazer isso? E aí a gente pode pensar, ou fazer num dia de treino leve, aí vai favorecer a performance no treino de força, mas se você acumular fadiga, pode ser que depois, no dia seguinte, se você tiver um treino muito intenso, você vai fazer intensidade e intensidade. E aí você nunca descanse. E aí vale a pena também fazer esses experimentos, né? Então, tenta um dia no treino leve, porque os treinos vão acontecer melhor. Só que ver como é que vai ficar a sua recuperação. Recuperou bem, beleza. Putz, eu tô sentindo que eu tô cansado, porque aí todo dia eu tô fazendo perna. Legal. Joga no dia de treino intenso, vai descansar um pouco mais nesse dia, mas no outro dia você vai descansar. Pra mim, a noite funciona bem, cara. A noite pra mim é porque eu treino sempre de manhã e na hora do almoço. Normalmente meu treino é sempre de manhã na hora do almoço. A única coisa que eu treino à noite é a musculação. O resto, eu não gosto de correr à tarde, não gosto de pedalar à tarde. Eu gosto de já matar tudo até a hora do almoço. A musculação à noite não tem problema. Pra mim, terça-feira e quinta-feira, se eu chego às 7h30, das 7h30 às 8h10, 8h15, eu mato. Então pra mim é tá tranquilo. ótimo. E aí na segunda, quarta e sexta eu vou com os dois, né? Com o Lucas e com o Felipe na academia do prédio. Agora os meninos querem fazer musculação, né? Então eu vou lá com eles, ajudo eles a usar os equipamentos lá, porque eles estão fazendo agora, estão querendo crescer. Agora Eles ficam ligados, né? O meu filho também, o Francisco, ele já teve essa fase de ficar ligado no corpo, né? De ficar forte. Tirava a camiseta, ficava na frente do espelho, né? Os meus, o pior que os dois, os meus, pior não, né? Os dois puxaram a Andressa e são magrelinhos, né? Eles são compridos. O Lucas é do meu tamanho, cara, mais magro pra caramba. Mas agora quer fazer musculação. Ô, Renan, antes do Betão entrar no ponto lá que ele vai te perguntar, enfim, sobre 70.3, eu queria saber, existe uma musculação que a gente estava conversando um pouco antes aqui de começar, né? E eu te contei que pela primeira vez, né, para os treinos que eu estou fazendo aí de ultramontanha, eu não estou fazendo musculação ou tanta musculação em academia, né? Mas existe a musculação específica, ou digo assim, você, como eu tenho feito, assim, você ir para trilha, fazer subida, descida, peso em pedra, isso é também uma musculação específica, isso ajuda também. Então tem treinos fora da academia que servem como fortalecimento, vamos dizer assim? Sim. Como eu te falei, então, a gente tem que pensar que tudo é força, né? Quando a gente corre, a gente está fazendo força em diferentes magnitudes, mas a gente está aplicando força contra o chão. E na musculação a gente está fazendo força. Então, se a gente for desenhar aquele roteiro, né? Aquela construção da força, pensando na performance final, o que a gente faz, né, na trilha, na subida, nos sprints também é força. Na descida, né? Que muita gente, né, descer... Betão fez a descida da 23. A galera desce soltando ali, meu. Também é força. Tem que dar uma segurada boa ali, senão... Exato. Então, assim, a gente vai pro saco ali já. Vai embora mesmo. E aí a gente treina isso na sala de musculação. Então a gente consegue fazer os exercícios básicos que não são específicos, os úteis, né, de musculação que não são específicos, os úteis específicos mais com sobrecarga, onde a gente começa a colocar os saltos, né, como a gente falou, para treinar a descida na montanha, enfim.
E aí, na última parte, os específicos sem carga com exercício de competição, que são os tiros, os treinos que você faz lá na montanha. Então, esses exercícios também vão ajudar a desenvolver força. É claro que a musculação básica lá atrás vai te dar alicerces para chegar melhor ali. Mas o que você está fazendo ali, com certeza, também é um treino de força. A gente não precisa pensar que musculação ou treino de força é só peso, é só máquina, é só exercício isolado. Muito pelo contrário, né? Sim. Quanto mais similaridade que a gente tiver com o gesto esportivo, melhor. Melhor. E similaridade não só no sentido de movimento, né? Mas no sentido de carga, no sentido de velocidade, principalmente. Estresse que a gente gera. Sobre os treinos, sobre os tipos de prova, né? Falando do triatlo aqui, tem muita diferença num programa de musculação para um cara que vai fazer um sprint, um olímpico, um meio, um Ironman? Muda muito ou é mais ou menos o esporte mais... É mais pelo esporte, mas não pela distância, né? Não, eu penso o treino de força mais pela necessidade de força da modalidade. Tá. Então, por exemplo, um cara que vai fazer um sprint, talvez tenha uma necessidade de força um pouco maior, porque ele vai aplicar mais força ali, né? Acho que fica fácil entender. O cara vai correr uma distância um pouco mais curta, mas ainda assim todos eles estão fazendo modalidades de longa distância, né? Claro. Não é um cara de 100 metros contra um cara de maratona. São todos longas distâncias com distâncias diferentes, óbvio. Então, vai muito mais da individualidade daquele atleta, das características daquele indivíduo, do momento dele, do que da modalidade em si. Tá. Porque todos eles, no final das contas, vão ter que ficar bastante tempo fazendo determinado esforço, e esse esforço nunca vai poder ser extremamente alto, né? A gente pensa muito nisso, a gente fala, né, não? As provas de longa distância. Cara, um olímpico de 2 horas já é uma longa distância. Já, né, cara? 2 horas não é pouca coisa, né? Exato. É que a gente normaliza muito isso, né? Sim. Mas se você pegar pela população média, pô, mesmo um olímpico aí, que a população vai fazer 1h15, 1h20, 1h30, é um exercício longo, 1h30 de exercício em alta intensidade é bastante coisa, né? Que a gente fica meio... A gente acaba entrando meio que no nossa bolha ali, né? Não, é pouca coisa. Acha que é só meia maratona pra frente. É que nem os 10 quilômetros de corrida, né? Que fica normal, né? 10 quilômetros é coisa pra caramba, né? É muita coisa. Existe uma periodização, por exemplo, dentro do que o Betão falou. A gente sabe que vocês são muito bons nisso lá na ID, inclusive, né? Eu vou fazer uma prova, né? E eu tenho 6 meses e existe um planejamento, né? Onde dentro desse período de 6 meses eu começo, sei lá, criando base de força, enfim, até chegar no polimento, né? A gente está falando dos treinos. Na musculação também cabe isso, Renan, assim, e tem esse pensamento, né? De periodizar para chegar no final, ter o polimento também na parte, né, de força. Como é que é isso? Cara, existem algumas linhas, né? Existem alguns autores que trabalham com periodização. E existe uma linha um pouco mais atual que fala sobre programação de treino. Então, eu não penso no ciclo... Claro, eu idealizo o ciclo, né? O ciclo longo, onde o cara quer chegar. Mas a programação, ela trabalha com blocos um pouco mais curtos, onde eu programo os treinos nesse ciclo. Então, 6 a 12 semanas, eu programo esse treino fazendo uma evolução de carga, evolução nas características dos exercícios, dentro daquilo que a gente acabou de falar. E aí a gente vai avaliando isso ao longo do tempo, e aí recomeça um novo ciclo. Porque a ideia, né, até uma ideia mais atual no treinamento de força, é que durante todo o tempo, eu estou buscando melhorar a minha capacidade de aplicação de força. Então a gente sai um pouco daquele conceito antigo de resistência, hipertrofia, força máxima, potência. E aí, durante todo esse tempo, eu estou tentando melhorar a minha força contra diferentes cargas, diferentes intensidades relativas. Então, eu começo com uma carga um pouco mais leve, dentro daquela seleção de cargas que eu escolhi para aquele atleta. Eu começo com uma carga um pouco mais leve, com exercícios básicos. E aí eu vou fazendo uma progressão de carga e uma progressão na complexidade desse exercício ao longo desse ciclo mais curto. E aí depois eu recomeço mais um próximo ciclo, entendendo onde eu cheguei e para onde eu vou nesse próximo ciclo. Então, existe uma periodização, mas talvez não necessariamente com esse nome ou com essa característica de longo prazo, mas de blocos um pouco mais curtos. E existe como
Eu já vi, assim, testes, né, de que você faz, né, tem alguns lugares que você faz uns testes do equipamento para entender como é que Algum desequilíbrio, o alguma coisa. desequilíbrio no teu corpo, né? Às vezes a perna direita para um movimento determinado, ela tem mais força que a esquerda, a parte de pliometria de salto, enfim, existem testes e coisas que vale a pena a gente procurar e fazer para detectar isso, para depois desse teste falar assim, não, você precisa trabalhar mais essa parte, você precisa trabalhar o teu lado esquerdo aqui nesse detalhe, fazer algo mais específico aqui. Tem isso hoje, né? A gente já tem ferramentas que testam isso? Cara, tem. Eu acabo deixando isso muito mais a cargo da fisioterapia, tanto quando o atleta chega com alguma queixa, ou se ele tem interesse em avaliar isso. E ele acaba avaliando. Dentro do treinamento de força, eu penso sempre em fortalecer o atleta como um todo, e isso vai trazer o equilíbrio, né? E aí os testes que a gente acaba usando são testes de mais voltados para performance mesmo. Então, teste de salto, salto contra movimento, ou salto sem contramovimento. Hoje em dia a gente fala muito sobre o VBT, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Não, o que é VBT? Treinamento baseado em velocidade, que é onde a gente consegue, através da velocidade do exercício, entender quanto que essa carga representa, e através da perda de velocidade a gente consegue entender quanto de fadiga está gerando naquele atleta. Então, isso acaba sendo muito mais útil no sentido da programação de treino, de controle de carga, do que avaliar se sua perna é um pouco mais forte, um pouco mais fraca, porque isso a gente vai tentar trazer de qualquer forma. Eu nunca vou pensar em não te equilibrar, né? Claro. A gente sempre vai buscar o equilíbrio, e o treino de força vai trazer isso de qualquer forma, se você fizer de forma constante ao longo do tempo. E eu acho que o corpo saudável, né? Quando a gente tá sem nenhuma lesão, nada. Todo mundo tem um pouco de desequilíbrio, né? Exato, Óbvio, não né? tem. Eu, por exemplo, eu sou destro com a mão direita, sou destro pra escrever e canhoto pra Eu chutar. também. Então, você fala, pô, o corpo, ele meio que se adapta, né? A gente já Se tá. adapta. Se você não tá tendo nenhuma lesão, não tá tendo nada, o corpo já se equilibrou pra isso, né? Às vezes você vai querer mexer, vai dar errado. dar mais problema, né? Exato. Eu falo Tem muito, muito isso, eu né, falo de- isso pros atletas, acho que quase toda semana. O atleta chega com uma queixa, putz, eu tô com dor aqui no quadril. Preciso fortalecer mais essa região. Cara, quem garante que o exercício que eu vou passar para essa região não vai gerar um novo desequilíbrio? Então vamos tentar fortalecer sempre tudo, como um todo, trazendo uma boa técnica, né, um padrão de movimento adequado, porque o equilíbrio vai voltar, né? Porque quem garante também que esse músculo que está desequilibrado está fraco, ou talvez ele não esteja cansado. Eu vou dar mais carga nele. Às vezes é isso. Então, tem essas nuances, assim. A gente toma muito cuidado, né? Com ficar fracionando, ou caçando pelo em ovo, né? Fazendo acho que testes é muito excessivos isso, que não valem para muita coisa. Você tem alguns exercícios que todo triatleta deveria fazer? Você acha que tem algum exercício? Ó, esses 2, 3 exercícios aqui é um exercício que funciona super bem assim para todo triatleta, ou é difícil você falar, ou isso vai de atleta para atleta mesmo? Cara, um exercício que se transfere, assim, para todo mundo é o agachamento. Acho que o exercício de agachamento, pro triatleta, né? O exercício de empurrar, o exercício de puxar. Então, agachamento, o exercício de empurrar, o exercício de puxada, acho que seria um padrão básico. Porque é isso, né? A gente não tem que buscar um milagre, né? O exercício, fazer a natação no cabo, ou sei lá. Fazendo esses exercícios, esses movimentos fundamentais, eu já vou trabalhar todos os grupos musculares que eu vou precisar de um esporte. Eu lembro que uma vez o Anderson Caveira, um abraço pro Caveira, que sempre assiste aqui, a gente fiz um personal com ele uma época, né? E ele sempre falava pra mim, o ideal é a gente tentar fazer um exercício que movimente várias articulações. Sim. Não fazer um exercício, sentar na cadeira flexora lá e trabalhar só o quadríceps, ou deitar lá e trabalhar só o posterior. Faz um exercício que nem, sei lá, o agachamento, o terra, por exemplo, levantamento de terra, que já vai fazer muito, pega quase tudo, já pega quadril, pega joelho, pega tornozelo, pega... Então para você, até para otimizar o treino, né? Então, tentar evitar o exercício que é uniarticular, tá certo falar isso, né? Tentar um exercício com mais movimentações, né? Sim. Do ponto de vista até de otimização de tempo, porque o atleta, a gente não tem tempo, né? Ninguém tem tempo. O triatleta menos ainda. Então, até no sentido de otimização de tempo, mas pensando até nos princípios do treinamento, não faz sentido a gente ficar isolando.
né? A gente tem muito mais transferência de força, muito mais solicitação neuromuscular quando a gente faz um exercício multiarticular, a gente desenvolve muito mais coordenação entre os Conhecimento músculos, corporal né? também, acho, né? E o que mais que eu ia falar sobre isso? E quando a gente faz exercício isolado, a gente pode ter uma tendência até de atrapalhar a performance, porque a gente vai gerar fadiga num único músculo, sendo que para fazer, por exemplo, uma corrida, um pedal, a gente tem vários músculos trabalhando ao mesmo tempo, e com esse desequilíbrio, um músculo pode atrapalhar o outro, esse músculo cansado. Agora, a gente está falando de... O Betão perguntou, né, dos principais, né? E dentro da atividade de musculação, a gente tem peso livre, tem os aparelhos máquinas. que são fixos, né? Esse que você falou, né, do... A mesa extensora, mesa leg extensora, que você press. senta lá, fica no celular. Tem muita gente, né, que fica Saco. no celular fazendo a repetição. Fazendo. Mas tem também, que eu queria que você desse a tua opinião, tem também os famosos elásticos, tem pliometria, né? Então conta um pouco para isso, assim, é eficiente também? Faz parte fazer esse mix e a pessoa não ficar o tempo inteiro na máquina parada, fazer um mix de peso livre com máquina, colocar um elástico, colocar uma pliometria. Como que você enxerga isso também, Renan? Cara, pliometria tem que ter. Tem que ter. Claro. O que é pliometria? Para quem não sabe o que é pliometria, explica para quem está nos escutando o que é pliometria, por A favor. pliometria, de forma resumida, são exercícios onde a gente trabalha o ciclo alongamento e curtamento, onde a gente faz algum movimento onde a gente tem que trabalhar essa força de reação. Então, os mais comuns são agachar, reagir e responder rápido. Né? E Aquele saltar. salto em cima da caixa, Saltar de volta, volta. aquilo, por exemplo, é pliometria. O salto do chão para a caixa, tecnicamente não é pliometria, porque você não trabalha o ciclo alongamento e encurtamento. A gente só faz a saída, né? Tá. O que seria a pliometria seria cair da caixa e saltar para cima, Pra saltar cima. para frente. Aquilo é pliometria porque a gente tem que trabalhar essa força de reação. Isso é a pliometria. E isso é muito similar à maioria dos gestos esportivos, né? Seja de corrida ou pensando em outros esportes, né? Numa rebatida de bola. Meu, tem uns treinos do Lance Armstrong que eu lembro, que eu via, que ele treinava muito pliometria na época que ele treinava. Cara, você procurando no YouTube, Lance Armstrong Plyometric Training. Não, deve voar. Tem umas esse cara coisas deve voar muito. antigas dele. Você não tem ideia os treinos de pliometria que ele fazia. Loucura, né? É uma loucura, assim. Então, a pliometria vai atuar muito nessa capacidade de reação do solo. Então, para um cara que quer correr mais rápido, ou atuar na prevenção também, nessa capacidade de atenuação de carga, nessa economia de movimento. Então, pliometria é super interessante. Controle articular, né? Agora, os elásticos... Eu acho que os elásticos, cara, pensando na necessidade de força do esporte, na magnitude da carga que a gente recebe, o elástico eu colocaria muito mais como a fisioterapia... Um aquecimento, talvez. Como um aquecimento, eu colocaria como um aquecimento. Que tem uma baixa demanda de força para você ir preparando seu corpo para receber carga. Mas se a gente for pensar em fortalecimento mesmo, né, em ganho de força mesmo, o que é a força? Quando seu corpo recebe de carga? O elástico acaba deixando um pouco a desejar e até na dinâmica de produção de força, né? Porque o elástico, ele aumenta a resistência no final. Isso. E a gente precisa fazer força no começo. Então, qualquer movimento... A gente tem que ter uma explosão maior, é isso. O que a gente busca melhorar nessa capacidade de aplicação de força, né? Que é a pliometria, né? Que é o que você a falou, né? pliometria é essa taxa de desenvolvimento de força, que é o quão rápido eu consigo aplicar força no espaço de tempo. Então, quanto mais rápido eu for para produzir força, mais eficiente eu vou ser. Né? Por exemplo, uma batida de pé na corrida, um cara da elite bate o pé 150 milissegundos no chão. A gente bate 200 e pouco. Se eu demoro para produzir força, essa força não é transferível para o meu esporte. Então, o elástico, por exemplo, que a gente faz muito glúteo, né? Aqueles exercícios de abre e fecha lá para adutor, abdutor, né? E tal. A resistência vai estar no final, não tanto no começo. Só que quando a gente bate o pé no chão, na hora que a gente bate o pé no chão, a gente toma carga. Então, o elástico não vai ter... O elástico vai desenvolver aquela musculatura, mas não vai desenvolver de forma tão específica para aquele gesto. Então, acho que o salto seria mais específico. E, Renan, qual que é a importância do... Vai lá. Qual a importância... eu não sei se com o Betão é assim, mas comigo foi a vida inteira. Começava a musculação, aí chegava e falava assim, pô, precisa fazer abdominal. Precisa fazer lombar. Todo mundo deixa por último... O core. O core, né?
Queria que você contasse um pouco da tua experiência para as pessoas, para a gente, qual a importância, né, do core, né, que a gente está falando dessa parte de quadrado lombar, abdômen mesmo, para o esporte de endurance. Cara, o core é primordial, né? Vai dar sustentação. Então tem que treinar, não adianta não tem que treinar. treinar. Mas aí a gente tem também essa questão de como a gente treina o core. Porque o que é o core? O core não é só o abdômen, só lombar. O core é envolvido o diafragma e o assoalho pélvico. Olha só. Então é um cilindro, né? E para a gente poder produzir mais força e ter mais estabilidade no core, a gente tem que trabalhar todos esses músculos. Então a gente acaba valorizando muito os exercícios de abdominal e lombar, só que a gente não trabalha core da melhor forma possível, que seria trabalhar em pé e contraindo o assoalho pélvico e prendendo a respiração. Então eu falo bastante isso para os alunos também. Falo, a gente vai fazer core. Eu coloco o abdominal até para trabalhar aqueles movimentos reflexos, né, do abdômen, estirar e voltar para a posição, mas principalmente aprender a acionar o core nos exercícios básicos. Quando você agacha, a sua ativação de abdômen, ela é muito maior do que fazendo abdominal deitado no chão. Sim. Então, se você aprende a acionar assoalho pélvico, abdominal, os músculos abdominais e fazer a respiração da forma correta durante os exercícios de agachar, por exemplo, exercícios em pé de empurrar, ou um levantamento terra, você está trabalhando muito mais core e de forma muito mais específica do que fazer abdominal. Então, assim, core é muito importante, mas a gente talvez não treine da forma correta, e por isso que a gente está sempre precisando treinar core. Mas a gente associa muito core ao abdômen, e core não é só abdômen. Ó, e tá vendo, Wagner? Mais uma vez a calistenia entrando. Eu acho que você tem que colocar na ID a calistenia que vai ajudar a galera. E outra coisa que eu sempre falei, eu acho, aí é uma questão minha, eu acho que a natação ajuda muito nessa parte de diafragma também. Né, de você trabalhar, né, a parte de respiração, a apneia, tudo, porque eu sinto que quando eu estou em temporadas que eu consigo colocar mais a natação, me ajuda muito nesse fortalecimento do diafragma. Faz sentido. Né, assim, eu acho que acaba ajudando. Não tem a especificidade, né, como você falou, mas eu acho que ele é um complemento que ajuda. Sim, faz sentido. Você falou do treino de pliometria do Lance Armstrong, tem uns treinos de pliometria legal de ver, que é dos caras dos wide receivers da NFL. Olha só. Cara, é um negócio insano. Pra saltar. É um negócio insano. O cara tem que ir correndo de costa, ele dá um pulo, quando bate, o cara grita pra qual lado ele tem que ir, meu. O cara explode pra esquerda, explode pra direita. E os caras, parece que eles nem encostam no chão, mas é uma força, assim, né, absurda, né? E, meu, fora que o cara tem que vir um Fusca batendo no cara. Explosão pura, né? O cara leva correndo pra um lado, vê um cara que parece um Fusca, dá uma trombada no cara, o cara levanta. É um negócio que você não consegue imaginar, né? E uma coisa que a gente sempre pergunta, que a gente sempre pensa, né? Pro triatleta, vale mais a pena fazer lá as 3 de 20 ou tipo 4 de 6, 8, ou depende do exercício? Cara, 4 de 6 a 8 no máximo. No máximo. Qualquer exercício que Qualquer você acha? exercício. Assim, Não, te falando de, né, os de musculação, não fora assim, core, né? numa pré-temporada ou no momento em que o atleta está aprendendo a fazer o exercício, a gente pode colocar um pouco mais repetições, mas mais pensando no desenvolvimento técnico. Tá. Agora, quando a gente pensa em melhora da performance, ganho de força, de fato, a gente tem que sempre ir para poucas repetições, com intensidade e com baixo nível de fadiga. Mas com carga alta. Você acha que a carga alta, assim, tipo... Não necessariamente. Não precisa chegar na sexta morrendo. Assim. Não, também não. Então, uma coisa que é recente ainda, acho que aos poucos tá começando a chegar pra galera, mas é treinar sempre com essa máxima intenção de velocidade. Porque aí você vai trabalhar força com qualquer magnitude de carga. O que a musculação tradicional fala é que a gente sempre tem que chegar perto da falha, né? Então, quando eu vou trabalhar com uma carga leve, eu tenho que fazer 15 e 20 para sentir que eu fiz força. Mas se você pegar essa carga de 15 e 20 e fizer 6 movimentos com a máxima velocidade possível, você vai desenvolver força para essa explosão. Tá, entendi. Então você vai desenvolver força para essa magnitude de carga. E aí só que você não vai ficar quebrado no dia seguinte. Então você vai deixar para desenvolver a resistência, né? Que é aquela coisa de densidade mitocondrial, a resistência muscular localizada, você vai desenvolver na corrida, no pedal, no seu esporte específico. E a força você vai trabalhar sempre com menos repetições, mas com a maior intensidade com mais possível. velocidade, né? Então você não vai trabalhar, só que não necessariamente menos repetições é muito mais carga. Você vai trabalhar com cargas leves a moderadas, pensando no triatlon, porque você não vai pegar peso nunca no triatlon.
Então você não tem por que fazer 4 movimentos até travar. Você vai ganhar força aqui? Vai. Mas não tem por que fazer isso para esse esporte. Então você pode trabalhar com cargas de 15 a 20, que você conseguiria fazer 15 a 20 movimentos e fazer 6 movimentos com a máxima velocidade possível. Você vai desenvolver força. A partir do momento que essa carga começa a ficar um pouquinho mais leve, você pode aumentar um pouquinho, diminui um pouco as repetições ainda, enfim, a gente constrói essa evolução, mas sempre ficando com muitas repetições em reserva, né? Se a gente fizer menos da metade das repetições possíveis, desde que a gente faça com a maior intensidade possível, a gente vai desenvolver força. Legal. Ô, Renan, qual que são, se você tivesse que eleger assim, os erros mais comuns que você vê das pessoas na musculação, assim, o que você vê de quando você pega um aluno novo, uma aluna nova, ou muitas vezes até de repente dentro de um ambiente onde as pessoas estão fazendo musculação, o que você vê e você escuta, quais são os erros, assim, de repente a pessoa está treinando muito leve, ou não evolui em carga, ou exercícios muito complexos, né, que não precisam, que são desnecessários. Para que você está fazendo isso, entendeu? Então, você tem um pouco dessa visão que você deve ficar de olho nisso também, né? Ah, sim. A gente já fica olhando, né? Depois de uns anos, eu parei de me preocupar com isso. Mas no começo a gente fica olhando e fala, putz, o que tá acontecendo ali? Mas, cara, se eu for pensar em 3... Não, sei lá. Cara, acho que pra nossa realidade hoje, talvez seja o triatleta, né? O triatleta treina muito leve porque, meu esporte de endurance tem que fazer resistência. Medo, né? Então fica com medo de fazer força. Pra estar arrebentado no dia seguinte também. Então tem medo de fazer força. Acho que talvez um erro, mas aí é uma questão de informação mesmo. Todo mundo treina muito lentinho, assim. Então tem medo de fazer força e quando faz aquém do que poderia fazer e acaba não se desenvolvendo. Você diz o movimento lento. Movimento lento. Entendi. Você tá cansando o músculo ali de uma forma que não vai te trazer grande benefício, né? Putz, Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você falou um negócio do lento, tava pensando aqui. Eu faço o agachamento com sabe aquela barra que você entra dentro? No Assim? meio. Não sei como é que chama aquela barra. Barra hexagonal. Isso. Aí eu passo lá, 4 de 6. Aí você fala pra fazer rápido, né? O ideal seria fazer rápido. Eu nem sabia que tinha que fazer rápido. Faço numa velocidade normal. Mas sempre quando eu falava, não, segura a descida, né? O ideal seria você explodir e descer devagar ou fazer rápido mesmo, o movimento inteiro, assim? O ideal seria você pausar, começa em pé, por exemplo. Você vai descer com uma velocidade controlada e vai explodir a subida. Ah, tá. Você não precisa necessariamente segurar muito a descida. Porque quando você segura a descida, você também deixa de trabalhar esse controle articular, que é essa capacidade de atenuar a carga. E você também, descendo muito devagar, você começa a acumular muita fadiga. E atrapalha a sua subida. Tá. E também, quando você desce rápido, você consegue trabalhar esse ciclo alongamento e encurtamento. Você melhora essa sua resposta, né? Então, se a gente for pensar nessa ordem didática, começa lento para aprender o gesto. Aprendi o gesto, aí você vai fazer. Desce um pouco, continua descendo lento e explode a subida. Mas não muito lento, né? Mas não muito lento. Tá. Tô tranquilo, já dominei o gesto, pode descer rápido, explodir e pausar. Desce rápido, explode e pausa. A gente sempre pode fazer essa pausa entre as repetições, né? Mas pausa em pé. Ou Pausa em pé, pausa na posição inicial do gesto. Tá. Por exemplo, o supino você pode pausar em cima. Aí você desce e empurra forte. Tá. Porque quando a gente pensa em saúde e performance, a gente não tem que pensar mais uma vez, em fadiga, né? Em estressar o músculo. A gente tem que pensar em melhorar a capacidade de aplicação de força. Então, eu posso fazer uma pausa, assim, entre uma repetição e outra e retomar a postura, e fazer força. Retomar a postura e fazer força. Isso não vai atrapalhar, isso pelo contrário, vai te ajudar a manter uma boa execução técnica e manter a capacidade de aplicar força em cada gesto. Vamos fazer umas perguntinhas rápidas aqui. Bora, mito ou verdade. Aí você pode responder rápido, mas você pode complementar, tá? A gente não precisa, talvez, aprofundar. Tá. Musculação deixa o triatleta pesado? Mito. Mito. Claro, depende de como treina. Claro. Depois dos 40 anos, a musculação se torna indispensável? Verdade, sempre. Mulheres devem treinar diferente dos homens? Mito.
Acho que tem as particularidades, mas... Idosos precisam levantar cargas altas? Olha nós aí. Não necessariamente, mito. Tá. O mais importante é que o idoso desenvolva velocidade. Você pensa que se ele tropeçar, ele não adianta ele levantar 100 quilos, ele tem que dar o passo rápido para ele não cair. Então é mais importante que o idoso seja rápido do que forte pensando em força bruta, né? Porque se fala Se ele é muito rápido, nas ele é pernas, forte. né? Que ter pernas fortes, né? Mas se ele é rápido, ele é forte. Mas se ele é só forte no sentido de quanto ele levanta, não necessariamente ele é rápido. Entendi. Apenas exercícios funcionais são suficientes? Você pode complementar. É que eu tô pensando na definição do que são os eu ia falar a mesma exercícios coisa, funcionais. né? Para mim, o agachamento é funcional. Tá, então. Então, sim, Sim. é verdade. Você consegue fazer uma série só de funcionais que vai te atender. Sim, sem aparelho, mas eu Sim, não acho que é mais ou verdade, é menos isso. verdade. Então, não é mito. Agora, alongamento substitui musculação? Não, de jeito nenhum. Aí, deixa eu fazer uma pergunta. E o CrossFit? Agora o Hyrox. Tem o pessoal que faz o mix, né? O cara faz triatlo, mas faz o Hyrox O Paulinho também. Puccinelli tá fazendo bastante agora. Tem como... Não atrapalha uma coisa da outra? Não são coisas meio antagônicas, assim? Ou dá pra fazer os dois? Ou, sei lá, se você for escolher performar em um, talvez você tenha que diminuir no outro, assim. Você diz o triatlon e o Hyrox, por É. exemplo? Se um atrapalha o outro, são concorrentes. Ou assim. serve como uma base Serve de qual é? musculação, né? Assim, você fala, vou fazer Hyrox ou CrossFit, que isso é a minha musculação. Funciona isso pro Não. triatlo? Não. Não, porque o volume e a intensidade do Hyrox ou do CrossFit são muito altos. Então, acho que se você quer fazer alguma coisa bem feita, não dá pra fazer tudo, né? Acho que você tem que fazer uma interconexão de cargas em que uma coisa contribua com a outra, né? Se você quer jogar uma modalidade onde é muita intensidade e com certo volume para fazer uma outra atividade volumosa, acho que vai dar um conflito aí nessa organização. Eu acho que tem que ser mais talvez numa intertemporada, off-season, né? Tentar... O cara que faz tudo isso, o cara é extremamente condicionado. Sim. Mas não necessariamente ele tem um condicionamento específico para determinada modalidade. Eu acho que essa é a coisa, né? Isso é o que você falou. Você vai querer fazer muito bem vai ter que abrir mão um pouquinho do outro. Então tem que ter muito esse equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. É que se a gente for pensar, por exemplo, no Puccinelli, que é um cara extremamente experiente, ele é um puta triatleta, ele faz o Hyrox, mas acho que ele consegue desempenhar ali o triatlon dele. Mas eu tenho certeza que se ele quiser melhorar no triatlon dele, talvez o Hyrox vá atrapalhar. Né? Acho que tem Acho que eles fazem meio que... O Guido também, lá no Rio de Janeiro, também faz o Hyrox, um puta triatleta também, mas acho que tem muito esse equilíbrio, né? Agora eu vou fazer essa, aí eu dou uma diminuída nessa, foco na outra, então fica meio que nesses ciclos. Seria a mesma coisa que eu falar assim, eu quero fazer 5K forte e eu quero melhorar minha maratona. Difícil. E se você tivesse que... Cadê? Eu tinha feito a pergunta aqui. Se você pudesse convencer todo triatleta a mudar uma coisa na forma como ele encara a musculação, o que você falaria pra ele? O que eu falo pra todo mundo você não precisa de muito pra colher os benefícios da musculação. Você precisa de pouco treino e você precisa de constância. Então, eu falo poucas coisas muitas vezes, né? Porque eu atendo muita gente lá na ID. E uma das coisas que eu tenho falado eventualmente, vale a pena abrir mão de algum treino específico para você fazer pelo menos uma musculação na semana. Porque esse um treino específico que você deixa de fazer 3 vezes e faz 2, nessa semana não vai ter tanta diferença. Melhor que nada, né? Melhor que nada. Mas a musculação, se você faz uma vez a cada 10 dias, ela pode até mais atrapalhar do que ajudar, porque você vai estar sempre meio que se adaptando ali àquele treino. Então você não vai conseguir colher os benefícios dela. Então, seria tentar fazer pouco, mas de forma constante, né? Uma última pergunta. Se a gente pensa muito uma coisa que a hora que eu começo a me acostumar com o treino da musculação muda. Você tá com aquele treino certinho, encaixou, já acostumou com os exercícios, já sabe onde os exercícios estão, né? Já tem a sua rotina na academia, você começa aqui, termina aqui certinho, aí muda o exercício. Mudou a série.
Aí primeiro, muda a série, dói no lugar onde nunca doeu na sua vida. Você descobre um músculo novo. Descobre um ponto novo. De quanto em quanto tempo que é o ideal fazer essa mudança? Eu troco, acho que a cada 5 semanas troco a série. Uma desgraça. Tentando evitar essa mudança. Pouco aficionado à rotina, né? Então... Cara, assim, não tem um prazo, assim, fixo, né, de troca de treino. E acho que, assim, a troca de treino não necessariamente é trocar exercício. Tá. Você pode fazer uma construção, né? Por exemplo, o agachamento, que é um exercício básico que, assim, para mim esse tá sempre, em toda série. Tá sempre, exato. Você pode fazer uma mudança na carga, nas repetições. Uhum. Você pode colocar algum elemento, por exemplo, começa a saltar. Então, não tem um prazo fixo para você fazer uma troca de treino. Mas o importante é ter em mente que você tem que ter uma progressão de carga ao longo do tempo e em algum momento fazer uma redução e uma nova progressão. E assim, a ideia de que o corpo acostuma não é porque ele está adaptado àquela rotina que fazer a mesma coisa vai deixar de trazer benefícios. Uhum. Se você faz o mesmo treino sempre, aquele exercício começa a ficar um pouco mais fácil. Você aumenta um pouco a carga, muda, né? você está fazendo uma progressão de carga. Então, você está trocando treino. Então, acho que a troca de treino entra muito na questão da rotina, assim, para você mudar um pouquinho, deixar de fazer alguma coisa, mas tem gente que gosta da rotina. Então vai muito do feeling feeling do treinador, do momento do atleta, do momento de vida daquela pessoa, do tempo disponível, dos materiais e tal, do que uma necessidade, assim, tem que trocar o treino a cada X período. Mas ele mesmo. Não existe. A gente reclama, mas é bom também dar uma variada também. É bom, exato. Meio... É bom às vezes pra sua adesão, né? Trocar o treino pra manter uma adesão legal. Eu tenho 2 treinos diferentes, né? Eu faço 2 treinos, apesar de fazer um treino o corpo todo, eu tenho um treino na terça e um na quinta. São 2 séries diferentes, mas só aí já ajuda. Então pra mim já fico satisfeito. Um cara pouco acostumado ali no o cara que conta os dia passos, dia, né? No dedo. Puta merda, né? Tô bem. Mas é isso. Eu acho que deu pra gente conversar bastante sobre esse assunto, que é um assunto que vai e vem, né? Quando a gente brincou que nem os ovos, né? Que ora pode, não pode, faz, não faz. E ainda vão ter vários outros programas pra gente falar sobre isso. Renan, obrigado pela tua presença aí. Rápido. Passa rápido. Passa rápido pra caramba. A gente dá pra ficar aqui horas falando sobre esses temas que a gente adora. Queria que você deixasse os teus contatos, né? Tuas mídias sociais, até pra quem quiser orientações, se quiser iniciar ou complementar com a musculação, o treino, né? Seja no Endurance ou fora do Endurance, para te procurar. Então, deixa, por favor, aí teus contatos, Instagram, que você tem, a gente coloca meu Instagram pessoal é Renan H. Maza. E se quem quiser me procurar aí para o treino de força voltado para Endurance, me procurar lá na ID, o @ é ID Endurance. E aí falar com a galera lá, ou me procura, a gente conversa, enfim, pelo canal que achar melhor, a gente bate um papo. Beleza, é isso. Galera, espero que todo mundo tenha curtido. Comece a fazer sua musculação, se você não tá fazendo. Se você não curtiu o vídeo ainda, curte, se inscreve no canal aí, compartilha, faz um comentário, manda sugestão de pauta, a gente tá aqui sempre para ouvir todo mundo. E se você quer gravar um podcast, se você tem a ideia de vir gravar um podcast, a gente tá aqui, no Estúdio Sistema, aqui no Itaim. Procura o pessoal aqui, que o pessoal tem umas condições super legais, a infraestrutura aqui é bastante legal e dá para você gravar o seu podcast. Segundo o Fábio, é o melhor preço do Itaim. Melhor preço do Itaim. Então não é só podcast, é vídeo aula, o que for, eles têm toda a estrutura aqui, você não sabe por onde começar, pode procurar eles aqui, que eles vão te ajudar, tá bom? Beleza, é isso. Valeu, galera. Valeu. Até a próxima. Valeu. Café Country, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente.